Como é que se prova alguma coisa numa ciência que não tem laboratório? Exato. Como você estabelece uma relação de causa e efeito para algo tão, eh, tão vasto como a sociedade? É a pergunta de 1 milhão, né? E ela não é nova. Lá no final do século XIX, um dos pais da sociologia, Émile Durkheim, decidiu que já era hora de parar de achar as coisas e criar um manual de instruções de verdade para essa ciência. Uhum. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num trecho fundamental da obra dele, As Regras do Método Sociológico. Nossa missão é entender como Durkheim tentou transformar a sociologia numa ciência tão rigorosa quanto, sei lá, física ou a biologia, com regras claras para separar o palpite da prova. E vamos ver qual ferramenta ele achava que era o verdadeiro bisturi do sociólogo e por que as outras eram só martelos. Certo. Vamos organizar isso. O ponto de partida do Durkheim é que a sociologia, para ser ciência de verdade, precisa estabelecer relações de causalidade. Isso. Ligar o fenômeno A à sua causa B. Parece simples, né? Só que não. Nem um pouco. Não dá para criar duas sociedades idênticas num tubo de ensaio e mudar só uma coisinha. Então, o único caminho que sobra é o que ele chama de experimentação indireta. Que é basicamente o método comparativo. E ele já começa o livro marcando o território, sabe? Se diferenciando de outros grandes pensadores. Sei. Ele dá uma alfinetada no Auguste Comte, por exemplo. Para Durkheim, o tal método histórico de Comte era vago demais, quase poético. Focado em descobrir o grande sentido da evolução humana. Exato. Durkheim não queria pintar um quadro geral do progresso, ele queria uma ferramenta precisa para isolar causas específicas de fenômenos específicos. E ele não para por aí. Parece que o principal alvo dele era uma ideia de outro gigante, o John Stuart Mill. Uma ideia que, sinceramente, parece puro bom senso. A tal da pluralidade das causas. Essa mesma. Sim. E esse é o primeiro grande obstáculo que o Durkheim precisa demolir. A ideia do Mill é super intuitiva, né? Que o mesmo efeito, tipo a criminalidade, pode ser resultado de várias causas diferentes. Pobreza, desemprego, falta de educação. Parece óbvio. Claro. Mas para o Durkheim, essa ideia era veneno para a ciência. Ele via isso como uma negação do próprio princípio de causalidade. Espera aí, como assim uma negação? Parece só um reconhecimento de que o mundo é complicado. É que, para ele, se o mesmo efeito pudesse vir de múltiplas causas, a análise científica viraria uma bagunça impossível. Como assim? Como você poderia isolar a causa verdadeira em cada situação? A ciência ia se perder num pântano de possibilidades, nunca ia chegar a uma lei. Entendi. Para ele, se o elo causal é algo real, ele não pode ser aleatório. Tem que ser uma conexão sólida, uma causa, um efeito. Ponto final. Tá, eu preciso admitir que essa regra de ao mesmo efeito corresponde sempre uma mesma causa soa completamente realista. Parece, né? Parece que ele está tentando forçar uma simplicidade de laboratório no caos que é a sociedade. O pessoal na época dele não achou isso meio dogmático? Com certeza acharam. E é aqui que a genialidade dele aparece. Ele não ignora a complexidade, ele a redefine. Ah, Ele antecipa a crítica óbvia. E o suicídio? Claramente tem muitas causas. Alguém se mata por dívida, outro por amor, outro por solidão. exato. É o exemplo perfeito. Então, qual é a mágica dele para resolver isso? A mágica é uma espécie de cirurgia conceitual. Durkheim vira o jogo e diz: se o suicídio parece ter várias causas, é porque vocês estão chamando coisas diferentes pela mesma palavra. Uau! Ele diz: na verdade, não existe o suicídio. Existem tipos diferentes de suicídio. O que o senso comum joga tudo num saco só, a ciência precisa separar. Então haveria o suicídio egoísta, o altruísta, o anômico. Exatamente. E cada um desses tipos teria a sua causa específica e única. Ok, isso é brilhante. Então ele não está negando a realidade, ele está reorganizando as categorias. Perfeito. Ele está dizendo, vocês acham que isso é uma doença com muitos sintomas, mas eu estou dizendo que são 3 doenças diferentes e cada uma tem sua própria causa. Precisamente. A pluralidade não está nas causas de um único fenômeno, mas nos diferentes fenômenos que o nosso vocabulário limitado,
agrupa sobre o mesmo rótulo. A tarefa do cientista é desfazer essas confusões. Ok, faz sentido. Com essa regra de ferro de um efeito, uma causa estabelecida, como é que se encontra essa ligação na prática? Que ferramenta ele achava que era afiada o suficiente para cortar o ruído da sociedade e achar essa conexão? Bem, primeiro ele joga fora as ferramentas que todo mundo usava. Ele descarta métodos como o de concordância. Que é procurar o que tem de comum nos casos, né? Isso. E também o de diferença, que compara casos onde o fenômeno acontece com outros onde não acontece. E por que ele não gosta desses métodos? Parecem lógicos. Porque, para ele, aplicá-los à sociologia seria uma ingenuidade. As sociedades são complexas demais. Quem sabe que existem? Entendi. Usar esses métodos seria como tentar fazer um experimento químico num laboratório sem controle de temperatura, de pressão. O resultado seria, na melhor das hipóteses, uma coincidência. Uma conjectura, não uma prova. Então, qual é a alternativa? Se não dá para isolar as variáveis, o que resta? Resta o que ele defende como o padrão ouro da sociologia, o método das variações concomitantes. Variações concomitantes? A ideia é, ao mesmo tempo, simples e muito poderosa. Em vez de procurar uma concordância perfeita ou uma diferença absoluta, o sociólogo deve observar se dois fenômenos variam juntos de forma paralela e contínua. Isso é basicamente a versão do século XIX da ciência de dados, então. É uma boa analogia. Ele não quer uma resposta de sim ou não. Ele quer acompanhar as linhas de tendência. Se as taxas de um prime sobem exatamente quando as de desemprego sobem e caem juntas mês após mês, é aí que ele vê a conexão real. Exatamente essa lógica. Ele usa uma analogia ótima. Não é só ver se a luz está acesa ou apagada, é observar como a intensidade da luz varia conforme você gira o dimmer. Entendi. Para Durkheim, esse método pega a relação causal por dentro. Não se trata só de dois fatos que aparecem juntos por acaso. A maneira como um fenômeno se desenvolve no tempo expressa a sua natureza. Se dois desenvolvimentos se correspondem, as suas naturezas devem estar ligadas. A variação conjunta e constante é, por si só, uma lei. Isso. Isso me lembra de toda a aula de estatística. O professor gritava, correlação não implica causalidade. É a regra de ouro. Sim. Então, Durkheim já estava lidando com esse problema. Só porque duas coisas variam juntas, não quer dizer que uma causa a outra, certo? Ele estava totalmente ciente disso. E é aí que entra a interpretação do sociólogo. O método não entrega a resposta pronta, mastigada. Ele aponta para um mistério. Exato. Ele usa um exemplo famoso e provocador. A tendência ao suicídio na Europa variava de forma concomitante com o nível de instrução. Onde tinha mais gente instruída, tinha mais suicídio. Ok, seria completamente absurdo concluir que aprender a ler e escrever leva as pessoas a se matarem. Seria ridículo. Então, o que está acontecendo ali? Se a variação conjunta é uma lei, mas a causa direta é absurda, como se resolve esse quebra-cabeça? Isso levanta a questão mais importante. Qual a causa comum por trás das duas tendências? É aqui que o método aponta o caminho, mas a inteligência do pesquisador precisa interpretar o mapa. Certo. Durkheim usa a dedução e propõe que ambos os fenômenos são, na verdade, efeitos de um terceiro fator, o enfraquecimento do tradicionalismo religioso. Ah, interessante. Uma sociedade menos tradicionalista, segundo ele, estimula duas coisas ao mesmo tempo: a busca individual pelo conhecimento, que aumenta a instrução, e um tipo de individualismo que, levado ao extremo, pode levar ao suicídio egoísta. Entendi. Então, o método das variações concomitantes não te dá a resposta final, ele te dá a melhor pista possível. Isso. Ele te diz, olha aqui, essas duas coisas estão dançando juntas. Agora, seu trabalho é descobrir quem é o maestro. Perfeito. É exatamente isso. Ok, essa teoria é fascinante. Mas vamos para a prática. Se eu quisesse ser um sociólogo durkheimiano hoje, com todos os dados que a gente tem, como eu aplicaria esse método? Por onde eu começaria? Ele basicamente oferece um guia com 3 níveis de complexidade e poder de análise. O primeiro é o mais simples: comparar as variações de um fenômeno dentro de uma única sociedade. Certo.
Você pega um fenômeno com muitos dados, como suicídio ou criminalidade, e compara as taxas entre diferentes estados, classes sociais, faixas etárias, dentro do Brasil, por exemplo. É um ótimo ponto de partida. Isso funciona para coisas que geram muitas estatísticas. Mas e para uma instituição social como o casamento ou a família? A lei é mais ou menos a mesma no país inteiro? Exato. Não há muito o que comparar internamente. Para esses casos, a complexidade aumenta e você precisa da segunda abordagem: comparar entre várias sociedades do mesmo tipo. Ah, aí o campo de jogo se expande. Exatamente. Você poderia comparar, por exemplo, a evolução da família patriarcal em Roma, Atenas e Esparta. São todas cidades-estado antigas do mesmo tipo social. Isso, mas cada uma com suas peculiaridades. Aí você cruza as histórias delas e vê se os mesmos padrões de mudança aparecem sob condições semelhantes. Mas mesmo isso ainda parece limitado. Ele argumenta que muitas das nossas instituições mais importantes, como o direito de propriedade, a gente não inventou. A gente herdou de séculos de história. Como explicar a origem de algo que não se desenvolveu só na nossa sociedade? E aí que ele chega no que ele considera o método definitivo, a joia da coroa da sociologia, o que ele chama de método genético. O método genético. Se a gente conectar tudo, essa é a sociologia na sua forma mais pura para o Durkheim. Para entender uma instituição complexa como a propriedade, não basta olhar para o Brasil ou para a Europa moderna. É preciso ser um arqueólogo social. Um arqueólogo social, gostei disso. O que significa? Significa que você precisa rastrear a instituição até a sua origem, até a forma mais primitiva e simples que já existiu. E a partir daí, seguir passo a passo, como um detetive, vendo como ela se tornou mais complexa ao longo de todas as espécies sociais. Caramba, isso é insanamente ambicioso. Ele está basicamente dizendo que para entender o presente, você precisa entender todo o passado daquela instituição. Desde o nascimento dela. É como se para entender um adulto você precisasse de um filme completo da vida dele desde o berçário. Precisamente. Para ele, esse método é o único que oferece a análise e a síntese ao mesmo tempo. Ao ver os tijolos da instituição sendo adicionados um a um ao longo da história, você entende do que ela é feita. E com uma base de comparação tão vasta, fica mais fácil ver as causas de cada mudança. Fica muito mais fácil. E ele termina com um aviso, uma espécie de dica de mestre para não cometer um erro muito comum. E qual seria esse erro? O erro de comparar estágios de desenvolvimento diferentes. Por exemplo, alguém poderia olhar o fim do Império Romano, ver o declínio do tradicionalismo religioso Certo. e depois olhar o início da Idade Média com a religião super forte e concluir que o enfraquecimento da religião é sempre algo passageiro. Mas a comparação seria inválida. Durkheim diria que sim. Você estaria comparando a velhice de uma civilização com a infância de outra. Ele insiste que a comparação justa precisa ser feita entre estágios semelhantes. A juventude da espécie A com a juventude da espécie B. A maturidade com a maturidade. Só assim a comparação faz sentido e revela as verdadeiras leis sociais. Então, no fim das contas, a grande missão de Durkheim era criar um método rigoroso, quase uma receita de bolo científica para a sociologia. A base de tudo é a busca por uma única causa para cada fenômeno social, e a principal ferramenta é a comparação sistemática de como as coisas variam juntas. Ele queria dar ao sociólogo um bisturi, não um machado. É a síntese perfeita. Para ele, a sociologia comparada não é só um galho da árvore da sociologia, é a própria árvore. É o momento em que ela para de só descrever o mundo e passa a querer explicá-lo. Um chamado por rigor e por uma análise histórica profunda. Exato. Sem se contentar com exemplos soltos ou ilustrações bonitinhas. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Durkheim escreveu isso num mundo que acreditava em leis claras, em relações de causa e efeito quase mecânicas. Um mundo mais linear, digamos. Exato. Hoje a gente vive num mundo que fala de sistemas complexos, de redes, de efeitos emergentes. Nesse nosso mundo, como a regra de ouro dele, um efeito, uma causa, se sustentaria? É uma ótima pergunta. Será que um fenômeno social complexo como, sei lá, polarização política
pode mesmo ser reduzido a uma causa principal? Ou será que a verdadeira explicação está justamente na interação de múltiplos fatores? Aquela bagunça que Durkheim talvez tenha considerado apenas ruído a ser eliminado.